Van, e quando você sabe o que tem que ser feito, mas não mostra interesse por aquilo, não se envolve. O que é isso, gente? Isso é uma doença espiritual chamada preguiça, tá? E sempre que eu falo sobre isso aqui, tem um grupinho de quarta camada bem enraizada que fica chateada. A preguiça, gente, ela é uma doença espiritual. Isso não é um xingamento, ok? Nós temos dentro da nossa alma faculdades. Uma dessas faculdades se chama vontade. Quando a vontade está doente, o que acontece? O nome dessa doença ali na vontade? Preguiça. Também conhecida como assídia, tá? E por que a vontade fica adoecida? Já mostrei para vocês os cavalinhos, mas dentro da nossa escola vai ter uma aula mais profunda explicando como isso acontece, né? Porque isso é autoconhecimento, a gente precisa entender a nossa alma. Por que a vontade fica adoecida? Fica preguiçosa, né? Porque ela fica refém, né? Ela inclinada, ela se inclina para os afetos, para as paixões, para os prazeres, para aquilo que é gostoso, fácil. Porque o que precisa ser feito e você não faz são coisas árduas, são coisas difíceis, são coisas que exigem um esforço tremendo. Mas aquilo que é fácil, é gostoso, é rápido, é prazeroso, você faz. Percebe? A vontade livre, ela consegue se inclinar a um bem maior, tá? E perceba, a gente fala aqui sobre camadas da personalidade, né? Quarta camada, a gente sempre tá falando sobre isso aqui, mas tudo isso começa aqui dentro da alma, ó. A ordenação de todos esses cavalinhos aí, de todas essas faculdades da alma, é que compõe uma personalidade madura. Então percebe, se existe uma delas, né, a vontade adoecida, que a vontade e o intelecto são uma das mais importantes faculdades, né, da alma, porque é ali que reside o espírito. O que é o espírito dentro da nossa alma? É a vontade e o intelecto. Seu espírito está fraco, né? A carne está dominando, né? As faculdades ali sensíveis ao corpo, são elas que dominam. Por isso que a vontade fica adoecida, né? Então tudo isso precisa se equilibrar. Veja. E a preguiça, gente, é algo sério, né? Mas é um nome estigmatizado, é um xingamento. Mas é um xingamento mesmo, né? Uma doença espiritual, coisa boa não é. Coisa boa não é, né? É conhecida também como assídia, e existem várias filhas da assídia, inclusive. Existem várias formas dessa preguiça espiritual, que é essa prostração do corpo, né? A pessoa não consegue enxergar um bem maior, né? Por exemplo, o que precisa ser feito muitas vezes é algo importantíssimo para você, para sua família. Você precisa educar os seus filhos, mas você tem preguiça nessa dedicação. Você tem preguiça de ter uma boa conversa com o filho, por exemplo. Isso é grave, isso é gravíssimo, né? Perceba como isso afeta, isso é de ordem espiritual, né? Porque se for aprofundar esse assunto, a gente vai entender que quem movimenta a vontade, né? A vontade para um bem maior, e não para essa preguiça aí, para esses prazeres, para as coisas terrenas. Quem faz isso? O intelecto, lá em cima. Ó. O intelecto enxerga a verdade, ó, ele enxerga a verdade e ele ilumina a vontade, inclinando ela para um bem maior. Então, o exemplo que eu usei é o intelecto, ele vê a verdade. A grande função dos pais é levar os filhos para o céu. Nossa, essa é a grande verdade. Ele ilumina a vontade, inclinando ela para um bem, que vai exigir sacrifício, porque esse bem é o amor sacrificial. E essa mãe, então, esse pai se dedica ao filho.
Aí a gente vai longe, né? Aí não para. Aí a gente pensa, poxa, mas por que meu intelecto então não vê a verdade? O que está acontecendo? Lembra do imaginário corrompido? O que está no seu imaginário comunica o intelecto que convida a vontade. Muitas vezes o que está no seu imaginário não tem força para o intelecto ver a verdade. E o intelecto, ele não vai conseguir nem tocar na vontade, porque a vontade, ela está completamente, imersa nos apetites, nas paixões, nos prazeres. Ela está totalmente preguiçosa. Veja o imaginário, o que está no nosso imaginário, tá? É que, age no nosso intelecto. Perigo, gente. Pode até parecer confuso, mas numa aula, aqui, né? Que corrido, né? Tudo corrido. Mas numa aula bem organizadinha, assim, tudo se torna claro e tudo começa a fazer sentido. E por isso que o caminho, né, o nosso caminho da nossa futura escola, o caminho que eu estou seguindo é educação da alma e formação da personalidade. Tem que domar todos esses cavalinhos aí, para formar uma personalidade madura, tá? E uma forma prática, né, que eu sempre gosto de deixar aqui, se a raiz, tudo é lá no imaginário, o que você está consumindo? De imagens, de narrativas? Será que existe um apego muito grande às distrações, por exemplo? O excesso de distrações e principalmente os conteúdos que você tem consumido, isso lógico ao longo de uma vida, mas talvez a pessoa nem perceba os conteúdos que ela consumiu ao longo de uma vida na televisão, no rádio, né? Porque como que o mundo entra para dentro de nós? Por meio dos sentidos. Então, o que você viu e está vendo, o que você ouviu, está ouvindo, o que você comeu, está comendo, o que você tocou, está tocando. Tudo isso construiu o nosso imaginário, tá? E esse imaginário corrompido, ao invés de levar boas informações para o intelecto, nosso intelecto não consegue inteligir. Por consequência, a nossa vontade fica ali preguiçosa. E a gente totalmente, apegada às coisas baixas e terrenas, aquilo que é gostoso, prazeroso e a preguiça. Eu vou sugerir um livro aqui sobre a assídia, né, sobre a preguiça, para que vocês possam conhecer um pouco mais. Eu tenho esse livro, por isso que eu sugeri que ele estivesse na minha livraria, e vale a pena a leitura, tá? Ele não fala assim dessa profundidade, né, que eu falei aqui dos cavalinhos, né? Porque aquilo ali é a metafísica da alma, tá? Talvez nem todo mundo tenha interesse de conhecer isso, mas eu considero que todos deveriam conhecer. Mas daí precisa de uma aulinha certinho. Num livro, às vezes, é difícil a gente entender isso, tá? Mas o livro, ele fala mais da questão do comportamento, das formas, das filhas da assídia, né? Quais são os sintomas e algumas formas práticas de você sair disso, tá? Uma delas, né, deixei aqui nos outros stories, que é romper com as distrações. Já é o caminho.